Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 50. E hoje vamos falar sobre crenças limitantes. Quantas vezes você diz para você mesmo, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não nasci para isso? De onde vem isso? De onde surge isso? A gente herda isso? É imposto a nós ou é até mesmo uma escolha? E para falarmos sobre esse assunto hoje estamos com ela, especialista em inteligência emocional e desenvolvimento humano, mentora e treinadora focada em autoconhecimento, gestão de emoções e mudança de padrões mentais. Ajuda pessoas e times a identificarem crenças limitantes, testar evidências e substituir narrativas para performar com equilíbrio e propósito, além de ser minha amiga. Seja muito bem-vinda, Fernanda Della Libera. Meu amigo, prazer em rever você, parabéns aí, quantos episódios, né? Semeando na vida de tantas pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para os nossos ouvintes, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez, podendo contribuir com um conteúdo tão valioso que pode e vai virar chaves aí, com certeza, na sua vida, porque é um conhecimento muito valioso. É isso aí. E, Fernanda, esse é o nosso segundo episódio que a gente está gravando aqui no Sério Mas Nem Tanto. Mas eu gostaria que você se apresentasse novamente aqui pra gente. Quem é a Fernanda? Conta um pouco também da sua trajetória profissional e já embalado a isso. Eu gostaria de saber, já nesse começo, qual que é a essência do seu trabalho? A essência do meu trabalho é despertar as pessoas para que elas cheguem ao seu verdadeiro propósito, cumpram a sua missão aqui na Terra, que todos nós temos uma missão, levar conhecimento, desenvolvimento, mentalidade de alta performance e romper com crenças, porque as crenças não nos deixam, muitas vezes, ir para o próximo nível. E quem é a Fernanda? Fernanda Della Libera é um amante radical de pessoas. Eu me intitulo assim porque foi assim que eu aprendi, né, no método EVO, pelo qual eu fiz a minha formação de especialista e estrategista comportamental. E foi um divisor de águas na minha vida, porque foi descobrir quem eu verdadeiramente sou, o meu propósito, o meu chamado, a minha missão. Foi romper com algumas crenças de não merecimento que estavam me impedindo a realmente destravar, desbloquear e tomar algumas decisões que me fez viver o que eu estou vivendo hoje. E posso dizer que eu estou muito feliz, porque não tem nada mais prazeroso que você estar fazendo aquilo que você verdadeiramente foi chamado para fazer. E transformar vidas é algo que muda a minha vida. Cada abraço, cada pessoa que fala, olha, a sua mentoria mudou minha vida, a sua palestra falou o que eu precisava de ouvir, e a sua fala me trouxe cura. Então, é maravilhoso. É um estado de gratidão muito grande quando você faz aquilo que você foi chamado. Quando você faz aquilo que você foi chamado, as coisas começam a fluir na sua vida. As conexões começam a acontecer. Então, uma dica, se a sua vida talvez está parada, tem alguma área que está travada, é porque você não está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. E talvez seja porque você esteja aí vivendo algumas crenças. E será que essa crença é real? Será que ela foi colocada em você? E nós vamos trabalhar muito isso hoje, né, Wesley? Cada conversa que a gente tem aqui com a Fernanda é uma emoção a mais aqui. Então, assim, eu até falei pra ela antes de começar, né, Fernanda? Não vai me fazer chorar hoje, não. Mas pra você que chegou até aqui, já sabe, curta esse nosso episódio de hoje, se inscreva no canal aqui do Sério Mas Nem Tanto Podcast e ative também as notificações pra você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente posta aqui semanalmente no nosso canal. E comenta aqui também o que você espera aprender com esse nosso episódio sensacional de hoje com a Fernanda. Fernanda, para começar, eu gostaria de saber por você, o que consiste uma crença limitante? Olha só, vamos entender, né, o que é a crença. Crença é tudo aquilo que você acredita ser verdade na sua vida. Então, a crença limitante são falas repetitivas de padrões de escassez. A crença limitante é tudo aquilo que você acredita. Então, nós temos a crença limitante e a crença fortalecedora. Fernanda, me dá um exemplo de uma crença limitante. Ah, ganhar dinheiro é difícil. É uma crença limitante. Me dá um exemplo de uma crença fortalecedora. Ah, ganhar dinheiro é possível e é atingível. Mas o que você está acreditando? O que você está acreditando é o que determina a sua crença.
E de onde que essas crenças vêm, Fernanda? É da nossa infância, das nossas experiências? De onde surgem essas crenças limitantes? Wesley, eu falo o seguinte, que 90% do que nós estamos vivendo hoje, dos nossos resultados, vem da nossa infância. Vem dessas experiências. O que nós vimos, ouvimos e sentimos. Qual foi a leitura que você teve lá atrás no seu passado, na sua infância? O que que você viu sobre uma crença de escassez sobre o dinheiro? Você viu briga por causa do dinheiro? Você viu choro por causa do dinheiro? Você viu falas repetitivas de que para ganhar dinheiro é muito difícil, é muito duro. Não, para você ser alguém na vida, você tem que trabalhar duro. Porque dinheiro não dá em pé, porque dinheiro não é fácil, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, coisas que te levou a ter um estado de espírito ali, de que gerou em você uma escassez, gerou em você um gatilho mental de alerta. E aí você vai no presente, depois de tanto tempo de vida, né? Depois que você passou pela sua infância, juventude, você se torna um adulto, talvez, com crenças de escassez. E aí você tem a leitura de que não, para eu ganhar dinheiro é difícil. Não, para eu ser bem-sucedido na vida, eu preciso me esforçar e me esforçar muito. Não, porque dinheiro não é fácil. Então aquilo vai gerando em você uma escassez aonde te trava, porque se você está, tudo é energia, né? Se você está Sim. falando de escassez, você vai cocriar escassez. Se você tem essa verdade em você de que é difícil, de que o dinheiro é sujo, de que rico não presta, de que que você está pensando sobre o dinheiro? É o que você vai atrair para sua vida financeira. Você tem vivido uma vida de possibilidades ou de impossibilidades? Então, talvez, as impossibilidades estão te limitando. O que é uma crença de escassez? Não, é caro. Não, não é para mim. Não, mas aquele restaurante é caro. Então, você já chega naquele restaurante procurando o quê? Eu vou procurar ver o preço dessa comida. E você para de viver essas experiências. Mas essa atitude que você está tendo hoje no presente, ela vem de onde? Muitas vezes ela vem da sua infância. E uma infância que talvez você viu muito, ouviu muito ou sentiu muita escassez. Pai e mãe se separaram, mãe criou filhos solteiras, né, mães solteiras, o pai abandonou, a mãe filho via a mãe brigando para pagar pensão, para ajudar na escola. Então, isso tudo vai configurando as nossas experiências, essas nossas vivências e vai determinando. E aí você cresce num mundo de impossibilidades. A crença limitante é o óculos que está no seu rosto. Qual é o óculos que está no seu rosto? Ele está embaçado? É a crença limitante. Não, ele está limpo, ele está claro. É a crença de fortalecimento. E essa questão do dinheiro que você citou, para mim chega a ser um paradoxo, porque a pessoa almeja ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, mas ao mesmo tempo ela vê uma pessoa que já está colhendo os frutos, né, do processo com maus olhos. Um exemplo simples, a pessoa chega aqui com um carro bom, um carro novo. A pessoa olha, "Não, ele deve estar roubando, o que que ele está fazendo?" Aí no subconsciente dele, ele linka aquilo ali, Aquela prosperidade. aquele fazer dinheiro como uma coisa ruim, e ele se auto-sabota, na verdade, né, Exatamente. Fernanda? Exatamente. E uma coisa que eu gostaria de saber por você, essas crenças limitantes, elas são conscientes ou não? Por que que eu tô te perguntando isso? Porque no meu caso, falando de mim, Uhum. eu entendo que todos nós, de certa forma, tem uma crença limitante ou várias crenças Sim, limitantes sim. com diferentes níveis, né, de gravidade. Eu sinto isso em mim, porém, eu não consigo identificar da onde que veio isso, qual situação específica que essa crença foi criada. Instalada. Então, em cima disso, as crenças a gente cria só conscientemente ou naquele ato é consciente, depois ela se torna inconsciente? Como é que é esse mecanismo? Então, Wesley, o nosso comportamento hoje, 80% do seu comportamento, ele vem do seu subconsciente. Porque nós somos razão e emoção. Então, razão, o Wesley sabe que ele tem que pensar prosperidade, ele sabe que ele tem que ganhar dinheiro, ele sabe que ele quer ter um bom carro, ele sabe que ele quer conquistar as coisas, essa é a razão. Ele sabe que ele tem que ter qualidade de vida, ele sabe que ele tem que dormir cedo, ele sabe que ele tem que alimentar cedo, essa é a nossa razão, pessoal. Só que a gente trabalha na emoção. E aí são as suas emoções que foram
de acordo com as suas experiências, com as suas vivências, com esses gatilhos mentais de situações de alto impacto emocional que você viu, ouviu ou sentiu, faz com que você volte nesse filtro e busque. Quando você volta lá no passado e busca, no meu passado tem abundância? Não, não tem. Então deixa eu voltar para a escassez. No meu passado tem possibilidades, tem sonhos? Não, não tem. Então deixa eu voltar aqui para minha realidade dura. Entende? Então é no inconsciente. No inconsciente que você, no consciente eu quero ganhar dinheiro, mas no inconsciente tem leitura de abundância lá atrás? Tem leitura de prosperidade? O que tem lá no seu passado? Tem quebra financeira? Tem situações de que, tá vendo? Você vai empreender, não dá certo. Tá vendo? Esse aí tá andando de carro é porque roubou. Esse aí tá prosperando, certo? Tá fazendo alguma coisa de errado. Então, são essas crenças que vai configurando nesse subconsciente. E aí, quando no seu consciente você busca no inconsciente, esse filtro não deixa passar. Ele não vai deixar passar abundância, ele não vai deixar passar sonhos, ele não vai deixar passar uma possibilidade de coisas que você cria positivamente. Por quê? Não tem isso no seu passado. Então, como que nós vamos fazer isso então, Fernanda? É uma luta constante de você com você mesmo. Você precisa entender que falas repetitivas, situações que você está vendo que você não está saindo do lugar, ganho dinheiro, mas eu perdi tudo. Por quê? Você vive uma escassez. E de onde está vindo essa escassez? Veio do seu passado. O que foi configurado no seu passado? Começar a identificar e fazer pequenas ações. Eu sempre falo, né, na minha mentoria, para os meus mentoriados, assim, pequenas ações te levam a grandes resultados. Sim. Como assim, Fernanda? Você quer ver um exemplo simples? Tá, você vai pegar um voo 6 horas da manhã. Eu já fiz muito isso. Então, tem que levantar 2, né, porque tem que ir para Uberlândia. Aí, o que você faz? Não, vamos todo mundo tomar café da manhã aqui. Porque no aeroporto o café é caro. Porque tudo no aeroporto é o quê? Nossa, é muito caro. E aí você acorda, toma café, já viu tomar café da manhã 3 horas da manhã? Mas por quê? Porque você tem aquela crença já tá gritando. E outra coisa, todas as vezes que você vai mudar de nível, a crença vai gritar. Surgiu uma oportunidade, surgiu um novo desafio, surgiu um padrão de possibilidades disso, a crença vai gritar e vai querer te sabotar para você não se sentir merecedor. Então, o que eu passei a fazer quando eu identifiquei nesse mundo do autoconhecimento, da gestão das emoções, da inteligência emocional? Tá, é uma crença que tá gritando. Então, eu vou chegar no aeroporto, eu vou sentar na Starbucks, né, cafeteria mais cara, e vou tomar meu café. Porque eu estou dando permissividade para usufruir daquele momento que eu tenho o direito de desfrutar daquele momento. Tudo é experiência. Nunca se falou tanto sobre viva essa experiência. Ninguém vende nada mais, né? Todo mundo vende para você o quê? Uma experiência. Então eu vou permitir contar com o meu cérebro uma nova história de que eu sou merecedora e de que eu vou sentar ali naquele Starbucks e vou tomar meu café. Ah, mas então se eu vou tomar o café, eu não vou pedir uma comida, eu vou ter... Não. Eu vou pedir ali um sanduíche, eu vou tomar um café. Vou no restaurante bacana. O que eu vou fazer? Nossa, lá é caro. Será que eu vou dar conta de pagar? Então deixa eu ver o que é mais barato. Qual que é a crença? A crença gritou, vai mudar de nível, vai num restaurante bacana, vai no seu subconsciente, tem leitura de restaurante bacana, tem leitura de ambientes que você vive aquela experiência? Não, não tem. Então a crença grita. A crença gritou, o que você vai fazer? Não, eu mereço. Dá permissividade para o seu cérebro, para o seu inconsciente. Eu mereço, eu me permito, eu vou desfrutar deste momento. Então, quando eu chego naquele restaurante, ao invés de eu pedir o cardápio e olhar primeiro o preço, o que eu faço? Deixa eu ver o que eu quero comer. E de preferência, se estamos falando de novas experiências, deixa eu ver um prato que eu nunca comi, um prato diferente. Deixa eu viver esse momento. E aí a crença grita de novo, não vou pedir sobremesa, porque sobremesa num restaurante caro é muito caro. Eu vou sair daqui e vou comer uma casquinha do McDonald's, né? É assim, pessoal. Não é assim? Eu tenho certeza que tá passando um filme aí na cabeça de todo mundo que vai nos ouvir, porque acontece. E aí você fala, não, eu mereço, eu estou dando permissividade para acessar esse momento, então pode pedir a sobremesa. A mais barata? Salada de fruta? Não. Deixa eu pedir o que você quer comer. Porque você está mandando um novo comando para o seu subconsciente de que você é merecedor. Porque não adianta o universo ele vai cocriar, não adianta você falar. Ah, eu sou próspero, ah, eu sou abundante, ah, eu sou amada, ah, eu sou merecedor. Você tem que sentir isso que você está falando. Então eu preciso me sentir.
viva aquele momento, sinta o cheiro daquele lugar, sinta as possibilidades, da cor, da brilho. A gente chama isso de um ensaio mental que você está fazendo. Visualize você naquele lugar, visualize o sentimento, as emoções que você está tendo naquele lugar. E aí sim você vai começar a romper com essas crenças, que muitas vezes veio, não no seu consciente, mas está vindo sim do seu subconsciente. É o viver o agora, literalmente, né, Fernanda? E em cima disso, você acha que as pessoas estão perdendo cada dia mais o senso de, pode-se dizer, de questionamento? Não questionamento ao outro, a si mesmo. Vem aquele sentimento, eu não consigo, eu não posso, eu não sou merecedor. Por que que eu não sou merecedor? As pessoas estão perdendo esse senso de se questionar até para tentar, de alguma forma, quebrar essas objeções em cima de crenças? Wesley, eu sempre falo essa frase: o conhecimento, ele te liberta, sim, mas o conhecimento em ação. Porque muitas vezes, quando eu vou fazer uma mentoria, a pessoa me procura e fala assim: eu não sei por onde começar, eu tô me sentindo um pouco perdido, estou até vendo que eu estou me auto-sabotando, que eu tô cheio de crença, mas não sei o que fazer. E aí entra o conhecimento com ação. Porque quando você coloca lupa, quando você permite se perceber e olhar de onde está vindo essas crenças, para que você pare de se vitimizar. A vitimização, nós trabalhamos isso aqui no nosso outro podcast, que vem da autossabotagem. Uma pessoa que se vitimiza, ela se autossabota. Então, quando você está se vitimizando, primeiro, você não vai romper com crença. Porque o seu cérebro, ele acredita na história que você conta para ele. Sim. E ele não sabe o que é verdade do que você foi imaginado. Então é o seguinte, se você tá contando pro seu cérebro: não é para mim, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo. O que o seu cérebro entendeu? É difícil. É difícil. Eu não consigo. Não é para mim. E o que o universo você vai atrair o quê? Você vai atrair coisas, situações, eventos para te manter naquele seu modo automático de escassez, de não merecimento, de que realmente você não é para mim, eu não mereço. E aí você começa a procurar culpados para a sua paralisia, e você começa a ferir. Quem procura culpados fere inocente. Eu não dou conta porque tá difícil empreender. Tá difícil empreender porque o governo tá difícil, né? Tá difícil porque no Brasil é difícil. Tá difícil porque tá tudo muito difícil, né? Olha as mensagens que você mandou pro seu cérebro. Só que quando eu trago para a pessoa esse senso de identidade, esse senso de propósito, o senso do poder das palavras que você está declarando, o sentimento que você está tendo quando você está declarando, a pessoa já fala assim: meu Deus, eu nunca percebi isso. Isso aconteceu ontem. Ontem eu entreguei uma aula sobre blindagem da mente. E aí o comentário hoje lá do grupo era: nossa, eu nunca imaginei que isso que eu estava fazendo era um padrão de repetição. Então, como que você vai mudar algo se você não colocou lupa, não identificou, não visualizou e falou assim: opa, então agora eu tenho uma decisão. Uma decisão certa anula todas as decisões erradas. Se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não pode, você não pode. Escolha o seu difícil, né? Tem uma frase ali na frente que eu gosto muito do Paulo Vieira, um grande mestre da inteligência emocional, que ele fala: tem poder quem age, mas age na intencionalidade certa, na velocidade certa e do jeito certo. Então, isso tudo é comando que você vai disparando para o seu cérebro para romper com essas crenças. Porque, Fernanda, existe alguém que não tem crença? Todo mundo tem crença. Só que como têm sido as suas crenças? Mais fortalecedoras ou mais limitantes? O que você está acreditando que você pode? É a crença que está te definindo. E aí você começa a atrair esses resultados de acordo com essas crenças. Fez sentido? Total. E o ambiente que eu estou inserido? Ele fortalece de alguma forma tanto as crenças limitantes como as crenças de fortalecimento? E linkado a isso, por que eu tô te perguntando? Porque até por relações conjugais, seja namorados, marido e mulher, o ambiente familiar mesmo, da nossa casa, o nosso parceiro, de alguma forma ele influencia as nossas crenças. Eita, desafio esse. Porque nunca se falou tanto assim, né? É o poder da ambiência. Olha só, o poder da ambiência, verdade. A ambiência muda, verdade.
Mas aí, pessoal, o que acontece? Quando você vai evoluindo, quando você vai melhorando, quando você vai fazendo aqui igual o Wesley, igual eu faço muito, eu leio muito, eu estudo muito, eu gosto muito de estar nesses ambientes que gera conexões, que gera transformação. Uma ação gera uma transformação, né? E às vezes o seu companheiro, a roda que você está inserida, tá falando de outra coisa, tá pensando de outra coisa. E quanto mais você vai identificando, por exemplo, as crenças de escassez, as crenças limitantes, e você começa a romper com essas crenças, e aí as pessoas talvez estão do seu lado, as crenças estão gritando. Então você tem que ter, primeiro, muito equilíbrio e pedir muita sabedoria. Porque é um desafio, sabe? É um desafio muito grande isso, porque você talvez evolui e as pessoas que estão ao seu lado continua naquela mesma régua, e você sobe a sua régua, né? Então, o que você precisa fazer? Eu falo sempre o seguinte: ofereça ajuda para as pessoas que estão ao seu lado. Porque também, assim como você, teve alguém que segurou na sua mão, que te levou para o outro nível, leu um livro, que te despertou, assistiu um podcast, que, uau, eu nunca tinha pensado nisso. Talvez aquela pessoa que está do seu lado, ela precise de acessos. Então, seja aquela pessoa que você é a ambiência daquela pessoa, que você vai dar acesso a ela. Mas não existe mudança. Eu falo isso quando eu fecho a mentoria. Ó, você está investindo aqui, né, um valor importante na minha mentoria. Só que deixa eu te falar, eu não faço milagre. Milagre só Jesus. Eu vou te dar aqui um conteúdo valioso. Eu vou te dar ferramentas extraordinárias, comprovadas, validadas. Eu vou te dar um conhecimento que mudou minha vida, que me ajudou a me destravar, desbloquear, decidir, a fazer uma transição de carreira, a ser alta performance em venda, a me comunicar melhor, a me posicionar melhor. Só que tem uma coisa: se você não estiver disposta a passar pela forja, se você não estiver disposta a tirar o seu cérebro da zona de conforto e confrontar e querer a mudança, não há treinamento, não há livro, não há mentor que muda a sua vida. Fez sentido? Então, aí a pessoa vai tomando decisões. E aí essas pessoas que estão ao nosso lado, essa ambiência, tem situações que você pode mudar de mesas. Sim. Eu tenho uma ferramenta que eu ensino, né? Que te leva a mudar de mesas, ou colocar as pessoas estratégicas na sua mesa. Fernanda, mas é o meu marido que tá cheio de crença, como que eu vou fazer? O marido, você tem que pedir muita sabedoria, né? E você tem que ter discernimento de entender que, primeiro, ofereça essa ajuda, ofereça esse suporte, senão você precisa seguir. E com essa sabedoria, você vai conseguir não se deixar contaminar. Porque no ambiente, eu falei isso ontem na minha aula de mentoria lá na cidade de Monte Carmelo, você que tem que influenciar a pessoa e não se deixar ser influenciável. Então tá, a minha esposa não progrediu, meu marido não progrediu, tá cheio de crença, tá achando que isso é bobagem, não quer mudar, não quer olhar para essa dor. Porque olha só, muito importante, Wesley, tem pessoas que não querem olhar para sua dor. Tem Tem pessoas, pessoas que acho que é a foram, maioria das pessoas. tem pessoas que foram tão feridas que não se permitem olhar para sua dor. Nós chamamos isso de seu ponto cego. Um carro tem um ponto cego. Por mais luxuoso que ele seja, tem um lugar ali que você não tá vendo, ponto cego. A nossa vida é assim. Só que eu estou oferecendo para você uma oportunidade de olhar esse ponto cego. Então, se você olhou para o ponto cego, identificou as suas dores, as suas feridas, os seus traumas, as suas crenças, e você está tendo a possibilidade de mudar de nível, tem pessoas que não querem olhar para essa dor, não querem olhar para esse trauma, não querem olhar para esse passado. E se você não resolve algumas coisas do seu passado, a pior frase que tem é: o tempo cura, o tempo não cura nada. Você precisa olhar para as suas feridas emocionais, você precisa olhar onde você está se anulando, de onde está vindo tudo isso. Então, marido não evoluiu, esposa não evoluiu, você vai entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, mas você que tem que dominar o ambiente. Não é se deixar ser dominável, porque andar para trás não dá, né? Então, se você se deixa se dominar, a tendência é voltar para trás. E a crença, lembra disso, pessoal? Todas as vezes que você vai mudar de nível, a crença vai gritar. E aí cada um tem o seu momento. Então, às vezes você cresce, evolui, teve um conteúdo e aí você vai lá, cheio de energia para contar para uma pessoa que tá ali com você, a pessoa, só isso, mas que bobagem, eu não acho. Então, é sobre ela, não é sobre você. Aprenda a ficar só com o que é seu. Entenda que cada um tem o seu momento e tá tudo bem. E você não vai impor nada para ninguém, porque nós também tivemos nosso momento para nos despertarmos, destravarmos, né, e decidirmos. Aconteceu até um fato interessante, o quanto é evolução. Vou contar aqui para os nossos ouvintes. Quando eu passei por esse processo de autoconhecimento, autogestão, né, de autocontrole, de saber quem eu verdadeiramente sou, a minha mentora falou assim: olha,
Você vai fazer tudo isso e você vai pedir demissão do banco que você trabalha, da cooperativa que você trabalha. 20 anos de CLT. E você vai pedir conta da sua cooperativa e ainda você vai fazer a sua mentoria lá dentro. Uhum. Eu falava, gente, ela tá doida. Ela tá doida mesmo. 20 anos de CLT, uma vida acreditando naquele mundo, uma vida onde eu ouvi o quê? Mais vale um passarinho na mão do que dois voando, mais certo o certo do que o improvável. Cuidado, você tem seu salário, você tem sua estabilidade. Olha uma frase de Flávio Augusto, estabilidade não existe. Mas eu vivi essa estabilidade, eu vivi essa crença de não merecimento. Uau, sou uma grande gerente, né? Um trabalho maravilhoso, muito bem posicionada, muito validada no que eu fazia, modéstia à parte, muito bem validada. Falei, tá doida. Só que o destravar, o desbloquear e você mergulhar numa mudança, eu não só pedi demissão, como agora, semana passada, eu fechei um processo da minha mentoria na cooperativa que eu trabalhei. E que eu achava que ela estava doida, entende? Só que tudo é um processo. Então, quando você... O que o medo faz com você? Eu tenho medo. O que é o medo? O medo foi colocado em você. E vou sempre falar isso, pelo que você viu, ouviu ou sentiu. Então, lá atrás, o que eu ouvia? Né? Da minha mãe, com muito cuidado, mãe super protetora, foi criada com muita dificuldade. Em um outro tempo, onde você tem uma carteira assinada, uau, era um prêmio. Onde você ter mais de 3 anos em uma empresa, uau, que maravilha, minha filha, você tem que ter seu trabalho, você tem que trabalhar ali, limpinha, com o seu uniforme, não desmerecendo a CLT, pessoal, pelo amor de Deus, tá? É tudo um processo, mas eu tenho um dom, um talento e um chamado. E o meu propósito, eu não conseguia viver ele plenamente onde eu estava, porque eu não sabia quem eu era. Né? Então tá tudo bem se você está bem na CLT e continue na CLT, mas ali naquele momento eu vivia muito mais as crenças de não merecimento, as crenças da escassez de que mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. Uau, então eu tenho um, deixa eu ficar quieta. A escassez, entende? Só que quando eu fui me despertando, quando eu fui passando por esse processo, realmente as coisas foram acontecendo. Então eu fui me posicionando, eu fui fazendo essa transição de carreira, como mentor, como palestrante, e eu fui me validando, e eu fui indo para o próximo nível, rompendo com esse medo que foi colocado, porque o medo foi colocado em você. Tem um vídeo, né, de colocar uma criancinha, um bebezinho ali com várias cobras, que não são venenosas, e aquela criança brincava ali com aquelas cobras. Agora, se você pega um adulto e fala que coloca no meio daquelas cobras, ele vai? Não vai, por quê? Ele já aprendeu o medo. Então, o medo foi colocado. E aí, o medo nada mais é do que eu não sei o que está do lado de lá da ponte. Mas quando você se permite atravessar a ponte, você vê que não tinha nada demais. Ou tinha um mundo de possibilidades, infinitas possibilidades para você. E, ó, você fala aí, você me dá uma resposta longa dessa, aí começa a ramificar um monte de dúvida na minha cabeça aqui. Vai virando um trevo? E eu fico doido aqui. Mas essa questão do medo, Fernanda. Vai poder falar um podcast sobre o medo também. Essa questão do medo. Eu devo, de certa forma, pedir para não ter o medo e agir para eu não ter o medo, ou eu agir para ter coragem para enfrentar aquele medo? Porque aquele medo, de certa forma, é uma coisa que eu não conseguiria evitar na minha vida. O medo vai surgir em todo o tempo. Nós estamos vivendo tempos de bombardeios que nos leva a ter também o medo. Só que você não vai pedir para não ter medo, porque eu penso ser muito difícil. Você vai pedir para enfrentar as situações que te causam medo. Porque quando você tem um medo e você confronta esse medo e você fala, olha, deu certo. Imagina situações da sua vida que você teve medo e que você confrontou o medo. Vai vir várias coisas aí na sua mente. Não deu certo? Não foi tão mal assim. Você tá lá no maior tobogã e aí você tá ali diante daquele lugar alto, você tá com medo de descer aquele tobogã. Ok. Mas aí você, fechou o olho e vai. Acabou o medo. O que você fez? Voltou pra fila de novo. Então você não pediu para não ter medo, porque se você pediu para não ter medo, nas situações de dificuldade, você vai recuar talvez. Então o medo vai vir. Você precisa pedir para ter coragem para enfrentar o medo. Sabe? Eu fui agora para Orlando e lá aquelas montanhas russas, aqueles parques,
Todo mundo brincando nas montanhas-russas, eu tava com medo da montanha-russa, eu tava com medo. Eu falei, não, não é possível. Eu preciso confrontar esse medo. Então, o que eu fiz? Eu fui com medo. Tem 2 situações, né? Tem situações que você tem que ir vai com medo mesmo, tem situações que você vai, prepara, não vai com medo não, Isso. né? Então essa eu tive que ir com medo mesmo. Não dá pra preparar pra você subir na montanha-russa, né? Mas dá pra você se preparar pra fazer uma palestra. Você tá com medo? Vai com medo mesmo? Não, você tá com medo, se prepare. Diminua todas as arestas ali, certo? Então, nessa situação, não dava pra eu me programar pra preparar pra não ter medo, né? É uma adrenalina. Então, só que a primeira que eu fui, meu Deus, isso é muito bom. Aí eu fui em outra, aí eu fui em outra, aí cheguei em outra, que essa aqui é mais forte, tá, mas vamos, vamos. Então, é o movimento que gera transformação na nossa vida. Então, as pessoas ficam com medo do novo, medo de não dar certo, medo do julgamento. Eu falo muito isso na minha mentoria, medo da comparação. E o medo, ele gera em você o quê? É uma emoção que gera paralisia. E essa paralisia faz você ter aquela sensação de que eu não estou saindo do lugar, eu não estou conquistando o que eu quero. Então, nós precisamos desafiar tudo isso. A primeira palestra que você vai fazer para um público de 10 pessoas, você vai tremer. Mas depois você vai fazer para 20, 30, 1000, 2000, é o hábito. Então, eu comparo também muito, dependendo do tipo de situações da nossa vida, o medo ao hábito. Então você tá com medo, mas você vai confrontando e aquilo vai virando um hábito, e o hábito vai minando esse medo. Então nós precisamos confrontar esse medo sim. Não pedir para não ter medo, porque ele vai aparecer de várias formas e de várias situações, né. Exemplo disso, na época da pandemia, quantas pessoas morreram de medo? Teve pessoas que morreu mais de medo do que propriamente da doença. Por quê? Porque já imaginavam a situação. Gente, o nosso cérebro é poderoso. Sim. E só de imaginar aquela situação já deu a falta de ar, já entubou e morreu. Por quê? O que se falava? Ah, vai entubar, vai morrer. Então gerou-se essa crença que limitou as suas possibilidades e muitas pessoas morreram de pânico, de medo, né? E foi até bom você falar essa questão que a gente tem que analisar cada situação, né? Essa questão que muitos falam, né? Se você tá com medo, vai com medo mesmo. Isso pra mim é balela, isso é Não, conversa fiada. Você tem que se se preparar. preparar para ir independente do medo em si. Voltando às crenças, Fernanda, eu enxergo que a gente tem várias crenças que nos limitam de alguma forma. Mas tem tipos de crenças principais que a grande massa das pessoas tem hoje? Wesley, a crença de não merecimento e a crença de escassez. Uma pessoa que não se sente merecedora, ela não rompe. Ela não rompe, porque ela vai estar sempre se anulando a mudar de níveis na sua vida. E quantas pessoas que nós vemos que não têm resultados? Você pode fazer o que quiser para a pessoa tem uma boa conduta, é uma boa pessoa, mas parece que não vai. Então, os ambientes te moldam, a ambiência te molda, o conhecimento te liberta, o conhecimento em ação te muda de nível. Então, por isso que uma das coisas que eu vejo hoje que as pessoas travam muito é não se sentirem merecedoras. E aí gera o quê? Gera essa anulação. Gera até a autocrítica de não, não é pra mim. Então, por exemplo, pessoas que, tá, eu não posso andar num carro bacana. Por quê? Não, não é pra mim. Não, porque esse carro, o imposto dele é muito caro. Não, porque esse carro é um carro que o seguro dele deve ser muito caro. Então a pessoa se anula. Quantas pessoas você vê que tem até a prosperidade e abundância? Eu falo que da prosperidade e abundância, o dinheiro é o último, né? A pessoa tem dinheiro, mas ela Sim. não usufrui daquilo que o dinheiro pode dar. Por quê? Porque ela tem lá no subconsciente dela essa crença de que ela não merece. Então a gente vê muitos casos de pessoas que é que ela fala, né, que é tão pobre, mas é tão pobre que a única coisa que ela tem é o dinheiro. Então, essa crença de merecimento não tá ligada ao dinheiro, tá ligada a você que é mulher, eu mereço estar bonita, eu mereço ir lá e comprar um sapato bonito, uma roupa bonita, uma bolsa bonita, porque se você se sente merecedora, o que que nós mulheres fazemos? "Nossa, que blusa bonita, você gostou? Ah, comprei na promoção". "Nossa, que sapato bonito". "Ah, é? Não, mas não é de couro não, viu". A gente faz isso, entende? "Nossa, seu carro é tão bonito, então eu fiz um consórcio, nossa, eu custei para me pagar, eu sofri para me pagar esse consórcio, e agora eu tô aqui nesse carro, menina, mas eu tô numa luta para pagar ele". É assim.
A maioria das pessoas. E aí, como que tá o seu negócio? Ah, tá difícil. Então, se a pessoa não se sentir merecedora, e é incrível, gera uma crença de tão não merecimento, que você se sente mal de se posicionar. Não, eu ganho bem. Não, eu estou bem. Não, eu sou próspera. Não, eu mereço estar aqui. Não, o meu conteúdo é valioso para o que você precisa. Então, eu sou merecedora de sentar nas mesas que eu estou sentando, eu sou merecedora de estar no carro que eu sou merecedora de estar acessando as coisas que eu estou acessando. Mas isso não muda. Porque é o seguinte, se você não vê valor em você, ninguém vai ver. Sim. Se você não vê o seu potencial, ninguém vai achar potencial em você. Você está falando uma coisa interessante aqui nos nossos bastidores, né? É 1% que você faz todo dia, que vai te levando para o próximo nível. Então, quando você vai ler Napoleão Hill, né? Quando você vai ler Tony Robbins, o que você vai ouvir ali? Mentalidade, crença fortalecedora. É a fala, mas é o sentir, mas é o declarar, mas é o imaginar, mas é a visão de futuro. Então, eu vejo muitas pessoas nessa crença de não merecimento, e o não merecimento vai te sabotar, e essa crença de escassez, que essa escassez também faz você ou ter muito, e ao mesmo tempo não ter nada, em todas as áreas da sua vida, ou você não tem. Porque a escassez, quando nós falamos de escassez, não é só aquele que guarda, que junta, que não quer gastar, não. Tem aquele também que do muito tem, nada fica. Sim. Porque se ele se acha escasso, vai Sim. vir e vai sair da vida Da dele. mesma forma que ele faz, ele dissipa Exatamente. ali. Então, a crença de escassez, tanto de você juntar muito, porque é o medo que vai faltar, como de você gastar muito, porque você não se sente o quê? Merecedor de ter. Lembra? A nossa razão volta no nosso subconsciente. Tem abundância lá no subconsciente? Não. Então, volta para a escassez. Tem prosperidade? Não, então volta para a escassez. Tem pessoas da minha família que foram bem-sucedidas? Não, então volta para o não merecimento. Né? E uma crença forte também que eu creio, Fernanda, é a crença de identidade mesmo, né? Até pra gente repreender as pessoas à nossa volta e não se submeter ao julgamento das outras pessoas, né? De terceiros. Porque essa parte do merecimento. Talvez você se acha merecedor, mas chega uma pessoa até você. Essa questão do carro foi engraçado, porque assim, eu já presenciei isso. A pessoa, não, que carro bonito, né? Que A pessoa tem que contar a escassez dela. Não, comprei o carro. Aí a pessoa do lado, esse carro aí, essa cor que você comprou, você não vai conseguir revender ele fácil, não. Tô pensando na revenda. Escassez, assim? você começa a identificar as falas de escassez. Só que aí a escassez está no outro. Aí eu preciso me Blindar, é conhecer, sobre o outro. para até repreender aquela pessoa ali. Sim, sim. Senão ele pode me puxar para a escassez dele, né? Exatamente, porque quando você fala da crença de identidade, se você sabe primeiro quem você é, você entende que você é merecedor. E aí, é o filtro, né? Vai vir falas para você que você vai blindar e entender. Não, é sobre ele. Então, o que a pessoa fala, você já identifica até as crenças. Porque quando você vai se autodesenvolvendo, né? Os pilares da inteligência emocional, autogestão, autoconhecimento. Autoconhecimento, eu sei quem eu sou. E a partir de quando eu sei quem eu sou, autogestão, eu sei gerir tudo isso. Autoconhecimento, autogestão. E a partir do momento que eu sei gerir tudo isso, eu tenho autocontrole. E a partir do momento que eu tenho autocontrole, autogestão, autoconhecimento, eu começo a ter o quê? Gestão dos relacionamentos. É sobre o outro. Eu consigo gerir. Ah, o Wesley me falou isso, é sobre ele. Ah, essa fala dele foi de escassez. Ah, essa fala dele foi de não merecimento. Essa fala dele foi de autossabotagem. Dependendo dos áudios que eu ouço, eu falo assim, vitimismo. Tá autossabotando. E a pessoa pega um amuleto da doença, pega um amuleto do governo, pega um amuleto da falta, sabe? E começa a se compadecer. E aí ela tá vivendo num evento de dor, que é um outro tema nosso, que esse evento de dor dela faz ela ficar atraindo as pessoas pelo coitadismo, sabe? Ah, eu tô assim. E aí ela se vitimiza tanto para as pessoas ter dó dela, olha isso. Sim. Para a pessoa se sentir amada, ela precisa achar que as pessoas estão com dó dela. Então, olha para onde que as pessoas chegam. Então, também não merecimento. Então, e aí você vai viver nesses filtros, né? Então, autocontrole, autogestão, gestão dos relacionamentos e empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, tudo bem, o Wesley tá falando isso, é sobre ele, não é sobre mim. Ele me julgou aquilo do que eu falei, mas tá tudo bem, eu sei o que eu falei, eu sei da minha verdade.
Então, se eu sei quem eu sou, se eu sei da minha verdade, se eu sei gerir tudo isso, eu vivo menos conflitos. Porque as pessoas vivem conflitos pela validação. Uma vez eu vi uma postagem do Thiago Brunet, que eu nunca esqueço, ele colocou lá uma foto, né, de várias pessoas lá na África, todas sorrindo, e ele falou assim: o sorriso é igual, porque aqui não tem comparação. Aqui todo mundo usa chinela havaiana. Aqui todo mundo tem a mesma realidade. Então, aonde está muita comparação, né, gera essa anulação nas pessoas. Fernanda, eu contratei a mentoria da Fernanda. Ela me deu o direcionamento das minhas crenças, trouxe para minha consciência as minhas crenças. E após isso, como é que eu devo prosseguir com esse processo? A gente pode até considerar como cura mesmo, né? Sim, mentoria cura. Como é que a gente procede depois que a gente traz a nossa crença ali ao nosso consciente? A gente consegue eliminar totalmente a crença ou ressignificar? Como é que funciona o pós nesse caso? Bacana a sua pergunta, até falei em uma live também sobre inteligência emocional, que tudo começa na mente sobre isso. A gente não vai na academia, cria músculo, não tem uma alimentação equilibrada? Só que se você vai na academia assiduamente, aí você para de ir na academia, o que acontece? Você perde massa magra, você perde a força. Se você está alimentando super bem, aí você fica lá, né, com o abdômen trincado, com os bracinhos trincados, você sente ânimo, disposição, uau, tô ótimo. E aí você começa a comer errado também. O que vai acontecer? A indisposição, nós mulheres, né, a celulite, vai chegar o peso, não é assim? A nossa mente é a mesma coisa. Então a pessoa entra na mentoria, aprende técnicas, aprende ali com minha mentoria, eu faço muito livro, filme, ferramentas, desbloqueia, destrava, toma algumas decisões, mas é um constante aprendizado. A gente não para. E bobo daquela pessoa que tem essa fala: "Ah, eu já sei tudo". A gente nunca sabe tudo. A gente tem sempre que aprender. A nossa vida é um eterno aprendizado. A gente está sempre em busca de conhecimento, de autoconhecimento, de gestão. E aquela pessoa que acha que sabe tudo, na verdade, ela não sabe nada, Sim, tem que tomar cuidado com esse tipo de sabe? pessoa. Então a gente tem que entender que eu não sou melhor que você, eu tenho um conteúdo valioso que eu posso te ajudar, por isso eu tenho a mentoria, então eu posso pegar na sua mão, eu posso falar de coisas que transformam minha vida, mas eu preciso que, como eu disse, você esteja disposto a entrar nessa jornada e esteja com a mente aberta para. É um processo, onde você tem que estar sempre confrontando. Por quê? A crença vai acabar? Não. Muitas situações a crença vai gritar. Dou várias situações em que minha crença grita, mas eu confronto a minha crença. Nossa, fechei a mentoria lá na cooperativa que eu trabalhei. Nossa, mas agora eu vou chegar lá, eu vou ser autoridade, eu vou entregar um conteúdo, vai ter lá 100 pessoas olhando pra mim, querendo resultado? A crença gritou. A crença de quê? Não merecimento. Não, eu mereço, é pra mim, eu sou autoridade sim, o meu conteúdo vai transformar vida sim. Eu conheço o meu trabalho, eu sei do meu potencial e eu vou entrar em ação e vou gerar transformação. Quando você sabe o seu eu sou, nós falamos sobre o eu sou, eu tenho e eu posso. Eu sei quem eu sou. E a partir de quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. E a partir de quando você está fazendo aquilo de acordo com quem você vai ter as coisas mais sólidas, ter as coisas que faz mais sentido. Quer ver uma coisa que está acontecendo no mundo? Todo mundo quebrando a cabeça. Por quê? Fazendo a coisa errada pela motivação certa, fazendo para ser validado. Tem muito, mas um ego acima do comum, uma comparação acima do comum. Então aquela pessoa tem, mas ela se sente vazia. E por que ela se sente vazia? Porque ela quebrou um pilar da essência. Qual é a essência? O ser. Fez sentido? Quando você fala eu sou, eu posso, né? Eu sou, eu posso. Eu sou, eu tenho e eu posso. Eu sou, eu tenho, eu posso. Eu sou é basicamente a crença de identidade, né? Exato. Não, trazendo a sua crença. Quando você trabalha o seu eu sou, é a sua crença de identidade. O que está dentro da sua crença de identidade? Dentro da sua crença de identidade tá as suas qualidades. Olha só. E o seu eu tenho dentro do seu ser? Dentro do seu ser tá as suas talentos. Olha só, dentro do seu ser os seus talentos. E dentro do seu fazer, o seu legado. Então, se o seu ser é a sua essência e você não sabe quem você é, como você vai usar bem o seu fazer, que é o seu talento? Então, se você não sabe quem você é e não sabe usufruir bem dos seus talentos, como que você vai ter?
que é o seu legado. Qual legado você quer deixar? E esse eu posso vincular a crença de merecimento, né? Eu tenho a capacidade de transformar a vida de muitas pessoas. E eu posso é a de capacidade. Eu né? posso, e eu posso. Eu tenho. O que você tem? O que você pode? Então, assim, é trazer uma ferramenta, inclusive, da mentoria, que nós criamos ali a missão, e depois eu entrego essa missão, Uhum. e a pessoa fala, uau. Porque se você chega e fala assim, qual que é a sua missão? Uma pessoa que não passou por um processo de autoconhecimento, ela não vai saber. Ela vai ficar perdida. Quais são suas crenças? Crença? Como que é essa história de crença? Aí quando eu chego, falo da crença, ensino o que é a crença, onde que elas foram construídas, qual é a leitura que você teve de se sentir merecedora, entende? Porque coisas, Wesley, pequenas da nossa infância. Quantas vezes, por respeito em excesso dos nossos pais, eles faziam com que nós ficássemos em uma situação até de vulnerabilidade. Fica calado, engole o choro, isso não é pra você, aqui a gente não vai misturar, não, esse é meu patrão, entende? Eu tenho casos de mentoradas minhas que fala, não, eu ia pedir uma coisa e minha mãe falava assim, não, ela não quer não, não, tá bom assim. Então você vai se anulando, retraindo o merecimento. Então quando você fala, a pessoa fez a minha mentoria, entendeu, aprendeu, destravou, tomou algumas decisões, mas o aprendizado é constante. É uma chave virada, mas nós precisamos virar várias chaves ao longo da nossa vida, porque o mundo está mudando muito. Por exemplo, a inteligência artificial está dominando o mundo, é o que a gente mais ouve, né? Não. A inteligência artificial, ela não vai dominar o mundo. Ela vai dominar as tecnologias, ela vai ocupar um posto que vai mudar muita coisa, vai ter nós estamos vivendo a era da transformação, mas a inteligência emocional, ela não domina a inteligência emocional. Porque até para dominar uma máquina, eu tenho que ter inteligência emocional. E Fernanda, essa questão aí que eu gostaria de deixar, creio que você vai concordar comigo, que eu quero deixar claro aqui pro pessoal também. Voltado para essa parte de autorresponsabilidade, a gente não pode culpar os nossos pais Não. pelas crenças que eles impuseram na gente. Porque, Sim. querendo ou não, eles dão o que eles receberam. Ótimo. Eles foram vítimas de outras vítimas. E a gente tem que quebrar isso em determinado momento. Ciclos. Senão, sempre vai ser aquela bola de neve, né? Exatamente. O pai vai passar pro filho, o filho vai passar pro neto e a que gente veio não... do tataravô, do bisavô. Então, em determinado momento da vida, uma geração vai ter que quebrar isso. Muito bacana, porque assim, vale uma observação. Quem busca culpado, fere inocentes. Honra o seu pai e honra a sua mãe. Sabe qual que é a segunda riqueza? Pai e mãe. Você, Wesley, é 50% seu pai e 50% da sua mãe. Tudo aquilo que você nega, você repete. Olha isso, tudo aquilo que você vai negar, você vai repetir. Então não negue. Não busque culpar. Então eu tô cheia de crença. Porque... Foi mesmo. Minha mãe falava tudo isso pra mim, mas o meu pai. Não, eu só tô te trazendo pra você saber de onde veio. Só que papai e mamãe só repetiam um padrão. Só que o papai e a mamãe não teve acesso a esse conteúdo. Então, quem disse pra você que não foi você a pessoa escolhida nesse tempo, nessa família, nessa geração, pra romper, pra quebrar ciclos e viver uma vida extraordinária, foi você. Porque você que tá tendo acesso a esse conteúdo, seu pai não teve, sua mãe não teve. Honre os seus pais. Dê honra aos seus pais. Tá? É a segunda riqueza e está nos 10 mandamentos da Bíblia. Olha só, a força que é pai e mãe. Nós somos 50% pai e mãe. Então, aceite os seus pais. Honre os seus pais. Mas, entregue para eles algumas coisas que você está decidida a não repetir nas suas próximas gerações. Porque se você não olha para esse lugar, você repete. Pai, mãe, eu te amo, eu te honro porque você me deu a vida, você me deu um mundo de possibilidades. E agora eu vou pegar todo o mundo de possibilidades que você me deu e eu estou rompendo. E eu vou viver uma vida extraordinária, eu vou ser a minha melhor versão, eu vou conquistar o mundo, eu vou ser uma pessoa que tem crenças fortalecedoras, crenças de merecimento. Eu vou romper com o vitimismo. Eu não vou te honrar pelo medo, eu não vou te honrar pelo vitimismo, eu não vou te honrar pela doença, eu não vou te honrar pela falta. Porque o que acontece também dentro desse padrão de repetição, Wesley, muitos relacionamentos disfuncionais, por quê? Porque eu sou a filha do meio. Aí papai morreu, mamãe ficou carente, me colocou no lugar do papai. E aí? E aí você foi pro lugar do papai, e o lugar tá errado, seu lugar é de filha. Sim. E aí como que tá o seu casamento? Tá disfuncional. Seu marido tá te vendo como mãe. Ou seu marido não está te vendo como esposa, porque você está no lugar errado.
Então, às vezes, precisamos fazer alguns movimentos, olhar para tudo isso, porque até essa questão de honra, nós começamos a nos colocarmos em lugar que não é nosso. Fez Sim, sentido? sim. Fernanda, a questão da gente se colocar mais à prova também é uma forma da gente quebrar as nossas crenças e ressignificá-las. Por exemplo, eu quero melhorar a minha comunicação, só que eu tenho determinada crença de capacidade. Uma forma de eu quebrar isso é me pôr à prova mesmo, me expor, me comunicar, usar as mídias sociais como ferramenta, dar treinamentos. Eu sei que no começo não vai sair tão bom, né, como não sai, mas é uma forma também, se colocar à prova cada dia para a gente, de alguma forma, ressignificar as nossas crenças. Sem dúvida. É um movimento. Porque aquilo que você está com medo está te gerando paralisia. E a paralisia está gerando em você essa inércia. E está gerando em você uma frustração, porque você não tem resultado. Então, se coloque à prova. Mas lembra, se prepare. Busque o conhecimento. Mas não adianta, nós falamos sobre isso, ficar o obeso intelectual. Isso mesmo. Nossa, eu assisto todos os podcasts, porque quando nós falamos de ambiência, eu convivo com o Flávio Augusto, com o Joel J, com o Caio Carneiro, com o Paulo Vieira, com o Márcio Michele. Eu convivo com mentes que fizeram e estão fazendo o que eu quero fazer, do que eu quero falar. Eu me espelho muito neles, eu uso muito eles. Então, ok. Só que não adianta eu ficar ali olhando, me espelhando, admirando e não entrar em ação. O conhecimento já foi comprovado, né? Tem até o pilar desse conhecimento que 80% nós estamos falando aqui, 80% disso amanhã vai se perder. Você não vai lembrar. Você que está nos ouvindo não vai lembrar. Mas se você pegar um trecho do que você ouviu aqui, põe em prática, já muda a sua vida. Então é o tanto fazer. Porque esse fazer repetidas vezes é o que vai mudar. Porque o nosso cérebro ele quer economizar energia. Então, e você tem que confrontá-lo. E você tem que fazer pequenas ações para gerar alguns resultados. Quando você for começar a dirigir, meu Deus, é muito difícil. O carro apaga, eu não sei se eu dou ré, eu não sei se eu dou seta, eu não sei se eu olho o retrovisor, se eu olho não é assim? Depois, repetidas vezes, você fez o que você acabou de falar? Confrontou. Foi a prova, porque todo mundo quer tirar a carteira. É o sonho de quando a gente faz 18 anos. Então, aquela vontade de tirar aquela carteira não era maior do que aqueles desafios? O que você fez? Vou. Reprovado, apagou o carro, não deu seta. Mas repetidas vezes. E hoje o que você faz? Dirige o carro, falando no celular que não pode, passando batom que não pode, né? Olhando, sabe? Mas por quê? Porque na verdade você fez, ficou tão automático que agora flui. Então, minha primeira palestra, gente, eu decorei os slides tudo. De trás para frente e de frente para trás. Minha primeira palestra, eu não dormi. E olha que eu sempre fui comunicadora. Sempre tive felicidade de venda, de falar. Não sou vergonhosa, mas era uma situação de desafio. Era algo novo, que gerou medo, que gerou insegurança. Então, o que eu fiz? Me coloquei à prova. Minha primeira palestra para um público de 70 líderes da cervejaria Petrópolis. Imagina. Queria cancelar. Eu vou me confrontar. Estudei, me preparei, decorei os slides? Decorei todos. Por quê? Porque eu precisava entregar o conteúdo com excelência. Fui aplaudida de pé e validada pelo CEO da cervejaria. Mas quando eu olho essa primeira palestra com a minha última palestra, eu melhorei muito. Mas o que fez eu ir melhorando muito? A constância. Uma dica bacana para quem está nos ouvindo, o que fica mais importante? A disciplina ou a constância? Para mim é constância. A partir da constância você gera disciplina. Entende? Então, nós precisamos entender que a sua constância é que vai gerar a sua disciplina. É um caminho sem volta. É uma mão de via única, né, que fala. Então, o que você tem que fazer? Se confrontar, a ir para o próximo nível. Porque o nosso cérebro precisa de estímulos o tempo todo. Ele precisa de coisas novas em todo o tempo. Então, se você para ali, os seus neurônios vão morrendo. Então, não se sentir melhor, mas vamos esvaziar a xícara? Eu estou lendo um livro? Estou com dificuldade de posicionar? Eu falo para meus mentorados assim, Wesley, vamos fazer pequenas tarefas? Qual que é a tarefa, Fernanda? Estou com dificuldade de gravar vídeo, Fernanda. Então tá. Então hoje você vai falar lá assim no seu Instagram. Bom dia, tudo bem? Passando aqui para desejar para você um ótimo dia. Pronto, vai pagar 100 vezes, mas faz. Quando eu gravei meu primeiro vídeo, eu gravei umas 10 vezes, assim. Porque eu não gostava da minha voz. Eu não gostava do jeito da minha... Nada eu gostava. Eu não gostava, mas, entendeu? Aí, nós chegamos aqui agora, né? Eu fiz um vídeo aqui, falei... E você quer saber uma informação muito viajada? Ah,
Que a gente só vê o nosso reflexo, né? A gente só se vê invertido, né? Então, quando a gente faz ali a selfie no celular, a gente não tá se vendo invertida, a gente tá se vendo como as pessoas nos veem. Por isso que a gente acha estranho. É. Então, é um confronto. O que você tem que fazer? Eu tenho que pegar, eu tenho que gravar. Gravar, gravar, gravar. Uma ação repetidas vezes vai gerar o quê? Uma transformação. Lembra dessa frase: se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não pode, você não pode. Sonhar grande, sonhar pequeno vai dar o mesmo trabalho, então sonhe grande. Cria um mundo de possibilidades, mentaliza aquele lugar, visualiza aquele lugar, vai para aquele lugar, sente o cheiro daquele lugar, desfrute daquele lugar. De vez em quando, faz algumas coisas para quebrar as crenças. Hoje eu vou jantar no melhor restaurante de Uberaba, vou pedir o melhor vinho. Ontem nós estávamos falando disso lá na mentoria, foi muito engraçado. Né, um caso lá pagou um navio, e aí já estava tudo incluso, e aí o marido pediu um vinho caro, esse povo falou assim: você tá doido? Nós já estamos pagando aqui, perde o que está na cartela. Crença de não merecimento, crença de escassez. Ou então, nossa, nós temos que comer muito aqui, volta rolando, né, desses navios. Por quê? Porque escassez. E aí a gente vai identificando isso, pessoal, nos detalhes. Esses dias nós estávamos no Rio de Janeiro, né? E aí eu escutei meu marido falar assim: não, nós vamos jantar lá na Mucelinho, uma churrascaria bacana no Rio, na Barra. E aí meu menino falou assim: pai, então não vamos comer nada, pra gente dar muito prejuízo lá. Falei: meu Deus, meu filho, vamos ressignificar, tá cheio de crença. Cheio de crença. É verdade, verdade. Vamos comer pouco, comer pra dar prejuízo lá. No outro dia passou mal de tanto comer, gente. Tem base. Crença de quê? Escassez. Já que eu vou num lugar que é caro, que tem carnes nobres, então tem que comer até morrer. Não. Então, assim, são coisas pequenas que você vai identificando, que você vai vendo, né? E que você vai rompendo. Então, são pequenas ações. Se confronte aí no restaurante, viver aquela experiência, sabe? Se confronte a ler um livro que vai falar algo que vai te levar para um próximo nível. Assista o podcast, manda para quem precisa de ouvir também, né? Vai de tabela ajudando as pessoas. E, Fernanda, quem te viu, quem te vê, hein? Você tava falando que a sua mentora era doida, eu acho que o pessoal acha que você é doido. Mas depois que a pessoa que é considerada doida traz resultado, de doida ela se torna um gênio, né? Exatamente. Eu ouvi assim: você é doida? Você vai sair do banco? A gente ouve isso, né? Mas você tá bem da cabeça? Nunca estive tão melhor, né? Deixei um legado, construí uma história, amo o Cicobi, minha casa, né? Minha segunda casa, mas é um ciclo. E quando você tá vivendo em círculos, você tá se auto-sabotando. A gente tem que viver de ciclos, né? Ciclos. E realmente, primeiro as pessoas vão falar que você é doido, né? Depois vai falar que você deu sorte. Sim. Né? Mas na verdade não existe sorte. Não existe sorte e não existe azar. Existe o que você está atraindo, o que você está preparando. Se você está se preparando, você vai atrair sorte. Se você está reclamando, você vai atrair azar. Então, a teoria é essa, é sorte de azar, para mim é essa. Existe a construção e o processo, né? E Fernanda, eu não sei se você tem essa percepção. Eu enxergo que todos nós somos disciplinados e constantes, de alguma forma. Porque a pessoa fala assim: a Fernanda é muito constante, muito disciplinada. Não, eu também sou constante, sou disciplinado. Só que talvez nas coisas erradas. Sim. Talvez eu sou exatamente. constante em chegar em casa, ligar a TV e ver coisas aleatórias. Sou constante em dormir até mais tarde, sou constante em beber, sou constante em fumar, sou constante em consumir conteúdo que não vai me levar em lugar nenhum. Exatamente, muito sentido o que você falou. Então, esse papinho que você é disciplinado e eu não sou, não. Todos nós somos disciplinados. Só somos disciplinados em coisas diferentes, né? Em coisas que de fato trazem resultados positivos pra gente, coisas que não trazem resultados tão positivos. Fernando, agora falando um pouco sobre o perdão. Ele tem algum papel também na libertação das nossas crenças? Eu ligo muito o perdão à autossabotagem, sabe? Mas de uma certa maneira, sim. Uma pessoa que foi muito ferida, uma pessoa que foi muito machucada, ela vai viver um ciclo da autossabotagem que é o de não merecimento. E o do ciclo de não merecimento, ela vai viver o ciclo do vitimismo e depois do não merecimento. Então, uma pessoa que não se sente merecedora, ela vai se autossabotar de várias maneiras na vida dela. Várias maneiras. Então, é um pilar muito importante que não tem nada a ver, pessoal, com o espiritual. Tem tudo a ver, mas ao mesmo tempo, olhando pelo lado da inteligência emocional, porque é o seguinte: se você não libera perdão,
você trava a sua vida. Você não vai para o próximo nível. Você não vai ser a sua melhor versão. Você não vai romper. Então, o perdão é um pilar que faz parte. Inclusive, dentro da minha mentoria, nós temos uma aula sobre isso. O perdão é você decidir não segurar algo para você. Duas coisas importantes, que é o perdão e o poder da autorresponsabilidade, como você falou. Tudo que você só vive a vida que você tolera e você está vivendo a vida que você atraiu. Mas como assim, Fernanda? Que bom que é assim. Porque se você está vivendo a vida que você atraiu, você pode mudar isso a qualquer momento. Você não está dependendo do outro para mudar a sua vida. Já pensou você depender do outro para sua vida mudar? Que triste. Já pensou você depender do governo para sua vida mudar? Porque tem gente que está na dependência do governo, do outro, da situação, se vitimizando. Não, eu sou a protagonista da minha história. Tudo que eu vi, ouvi e senti, eu vou repelir e eu vou ser o quê? A protagonista da minha história. E para eu ser a protagonista da minha história, o passado, o tempo cura. Não. Volte no passado, ressignifique esse passado. Perdoe quem você precisa perdoar. Devolva para essa pessoa que é dela, fica só com o que é seu para você seguir. Porque, de uma certa maneira, você vai criar aí crenças de não merecimento. O não merecimento é uma consequência da autossabotagem. Fernanda, você enxerga que todos nós temos talentos? Todas Com as certeza, pessoas. todo mundo tem talento. Todo mundo tem os seus dons e talentos diferentes. A Bíblia fala muito sobre esses dons e talentos. Por isso a importância do ser, essência, do fazer. Entende? O que é o fazer? O seu talento. O que você está fazendo está ligado com o seu talento? Se não tiver, está errado. Para depois o seu ter legado. Então, todo mundo tem. Nós precisamos passar pelo processo de autoconhecimento para descobrir esses nossos talentos. Fernanda, por que você fez uma transição de carreira? Eu tenho o talento da comunicação. Olha que interessante isso. Então, eu desenvolvia muito bem o meu trabalho, porque eu usava muito bem o meu talento, que é da comunicação. Então, eu trabalhava na área de vendas, negócio, gerente. Fluía muito bem. Entende? Só que quando eu descobri o pilar que vinha anterior, que era o quê? O ser. O meu ser. E aí eu entendi que eu podia fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então foi onde eu entendi que não, esse dom da comunicação aqui, com o que eu aprendi aqui, com o que eu desbloqueei aqui, com a crença de merecimento aqui, com a crença de escassez aqui, então agora eu vou virar uma chave da minha vida e vou fazer o que faz mais sentido para esse meu talento. Esse meu talento, ele estava sendo subaproveitado, porque eu estava desenvolvendo algo muito bem, mas eu podia fazer algo muito maior. Você entrou no ponto que eu queria agora. É questão de descoberta ou é questão de ignorar o talento? Por que eu tô te perguntando isso? Porque cada vez mais eu tô enxergando que o nosso talento é uma coisa óbvia pra gente. Só que é uma coisa óbvia que a gente ignora. Por quê? De certa forma, nesse caso da comunicação. Talvez pra mim, minha comunicação não é tão boa. Mas talvez pra pessoa que tá me escutando, eu sou um puta comunicador. Então, será que o meu talento não é a comunicação e eu tô ignorando ele de certa forma? De certa forma, é uma coisa óbvia que eu tô ignorando porque tá no meu crivo. E essa questão de você, da gente, subestimar o nosso potencial e não superestimar o nosso potencial. Exatamente. Então, é uma versão de pensamentos e de percepção mesmo das coisas. Porque se o que eu faço não tá bom, se o que eu faço não vai fazer a diferença na vida do outro, é porque eu tô ignorando, de certa forma, o meu talento e subestimando ele. Porque se eu colocar isso em prática, a tendência é eu fazer diferença na vida dos Com outros. certeza. Porque aquilo que você faz. Olha que interessante essa pergunta sua, é uma ferramenta minha. Quando eu vou fazer a missão do meu mentorado, eu falo o seguinte: vamos descobrir o seu talento. O que você tem de talento? Aí, às vezes, a pessoa, tá, vou mudar a pergunta. O que você faz? Que você faz tão bem feito que ficou até natural para você. Sim. Eu tenho facilidade de conectar pessoas. Eu me comunico muito bem. Essa ferramenta virou minha chave quando eu fiz ela também. Tá. Então, você comunica muito bem, você conecta pessoas. Ok. Eu tenho muita facilidade de organização. Ok. Só que a tendência é isso aí, a gente não valorizar o seu talento, porque você faz tão bem feito
que aquilo que eu tô fazendo aqui com tanta naturalidade, que eu tô falando assim, não foi tão boa assim, o ouvinte vai falar assim, meu Deus, aquela fala dela mudou minha vida. E aí, só que você precisa ter esse conhecimento do seu eu interior primeiro, do seu ser, porque senão aí você vai ignorar o seu talento. Porque as pessoas falam assim, Fernanda, você orou pra mim, você fez uma oração que pra mim você mudou minha vida. Fernanda do céu, eu nunca fui tão tocada, por quê? Porque nós vamos subjugando isso. Você faz algo que é tão perfeito, que é tão bom, que você faz com tanta excelência, que fica tão natural pra você. Aí a pergunta para apurar mais ainda o meu cliente: o que você faz tão bem feito que você nem vê, que é normal pra você, e por que as pessoas te procuram? A pessoa me procura porque quando ela tá vivendo um conflito, ela quer um conselho. A pessoa me procura porque ela precisa desenvolver aqui uma arte, ela tá com dificuldade. A pesso entende? Meu Deus, isso é seu talento. Você entendeu o que é seu talento? E o que é o seu ser? Qual é o seu ser? O que você ouve das pessoas falar de você? Fernanda, você é alegre, você é espontânea, você é meiga, você é carismática. Tá, então se eu sou meiga, sou espontânea, sou carismática, sou humilde, sou sincera, alinhada ao quê? Que é tá, então agora vamos para o pilar do talento, dos talentos. E me comunico bem e conecto com pessoas? Uau! Qual que é o legado que você quer deixar? Eu penso em deixar um legado de as pessoas olhar pra mim e eu ter feito diferença na vida delas. Tá, e o que você faz com tanta leveza que quando você faz, você tá vivendo o seu flow, e aí quando você tá fazendo isso, você é uma pessoa que se não fosse pelo dinheiro, o que você faria? Eu cuidaria de pessoas. Pronto. Bingo. Essa é a sua missão. E sabe o que que é uma das coisas mais loucas, né? Se a gente for analisar pela lógica, a gente valoriza mais o talento do outro, Do que o nosso. não valoriza o nosso. E vinculado a isso, a gente usa muito a comparação, né? E se anula. Porque a gente não deve usar a comparação com o outro e com nós mesmos e usar sim a modelagem com o outro. Modelar o resultado, o processo do outro para implementar de alguma forma na nossa vida, né? Coisas que fazem sentido, Sim. para assim a gente colher os frutos ali na frente, né? Exatamente. Sabe o que é bacana? Você pensar assim, ó. Pensa assim, pessoal. Nem Jesus Cristo, a frase todo mundo sabe, agradou todo mundo. Tá. Tem pessoas que vai gostar do conteúdo da Fernanda. Porque a Fernanda fala mais acelerado, porque a Fernanda é rápida, porque a Fernanda é objetiva. Só que tem pessoas que vai gostar do conteúdo do fulano lá, X. E tá tudo bem. Porque na vontade de querer agradar todo mundo, primeiro você vai se desagradar. Você vai se ferir, você vai frustrar. E você vai cair na comparação. E aí, quando você cai na comparação, você cai na anulação. Entende? Então é o seguinte, eu achei até engraçado que meu marido foi assistir uma palestra minha, ele falou assim: "Nossa, você tá muito melhor do que o Paulo Vieira, do que o Márcio Michele, do que esse povo tudo aí". Eu falei: "Verdade". Na concepção dele, olha isso, eu sou muito melhor do que o Paulo Vieira. E na minha concepção, eu tenho que comer muito arroz e feijão pra ficar igual ao Paulo Vieira. Entende? Só que olha aí o meu público, olha aí as pessoas que se conectou com a Fernanda. Entende? Fez sentido? Então, por isso que você muitas vezes precisa fazer a sua missão para você entender que o que você faz com tão bem, com tanta leveza que você nem vê que você está fazendo. Por que as pessoas te procuram? Perguntas poderosas que te levam a respostas extraordinárias. Toda vez que você faz perguntas poderosas, vai te levar a respostas extraordinárias. Fernanda, por que eu estou sentindo isso? Fernanda, por que eu estou com medo? Entenda os seus sentimentos. Fernanda, por que você acha que você não é tão boa assim? Entende? Fernanda, o que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar? Falei da minha dor hoje para você. Hoje eu tô de 1 ano aí já na minha jornada, né, de mentorias, tá fluindo muito bem, tá dando muito certo, só que tem coisas que eu já preciso fazer para ir para um próximo nível. Tá, com quem que eu vou me assegurar? Por quê, pessoal? Porque a nossa dor também é querer dar conta de tudo. E você tem que focar no que você é bom. Eu não quero preocupar em aprender a fazer vídeo no Instagram, porque eu sou boa na comunicação. Eu preciso de uma pessoa, eu preciso me conectar com o Wesley, que é bom em gravar conteúdo. Eu sou boa para entregar conteúdo. Fez sentido? E aí, por que você está aí talvez frustrado? Você quer começar um negócio? Mas eu preciso disso e disso, disso, porque eu preciso fazer isso. Não. Faz o que você pode com o que você tem onde você está. Foca no que você é bom. No que você é bom? Foca no que você é bom. Mentaliza o que você é bom. E aí você vai se cercar de pessoas e situações que vai te complementar
naquela sua deficiência, porque dentro da inteligência emocional nós temos perfis. Eu sou um influente, dominante. A pessoa só fala. Altamente executora, focada em relacionamento, focada em fazer. Só que eu preciso, focada em fazer não, focada em resultado. Mas eu preciso de uma pessoa que é um analítico. Quem que é o analítico? O planejador. Eu sou a executora, o que vai colocar o passo a passo, o que vai falar o que tem que fazer, entende? Por exemplo, o Wesley colocou aqui um script para me perguntar. Quer me matar, mandar fazer um script desse aqui. Eu vou perguntando aleatoriamente. Por quê? Por causa do meu perfil. Mas eu preciso de um passo a passo? A pessoa precisa. Então, talvez você que está aí, quer fazer alguma coisa, quer fazer uma transição de carreira, quer começar um novo negócio, foca no que você é bom. Prepare-se e se acerque de pessoas que vai contribuir para aquilo que é a sua carência. E tá tudo bem, porque você não tem que ser bom em tudo. E você não tem que agradar todo mundo. Agora fala pra minha esposa fazer o podcast dela. Querida, vamos fazer o seu podcast. O que está te travando? Eu falei pra ela, Depois desse podcast, você já destravou, não já? eu falei pra ela hoje, eu falei, amor, você tem que fazer seu podcast, porque o público que eu tô atingindo e vou atingir não vai ser o público que você vai atingir. Faz sentido agora? É a mesma lógica do seu A esposo. mesma lógica. Meu marido também falou assim: que Paulo Vieira e Márcio Miquel, o quê? Você é 1000 vezes melhor que eles. Você fala, dá vontade de chorar. Entende? Só que, e quantas pessoas vai falar o que ele falou? E quantas pessoas pensam o que ele pensa? Quer ver um exemplo disso? Eu tenho uma mentorada, duas. Uma fez Paulo Vieira, Márcio Michele e comprou minha mentoria. A outra fez Márcio Michele, Paulo Vieira, José Roberto Marques, vamos dizer que são os maiores players aí do Brasil hoje, né, de inteligência emocional. E comprou a minha mentoria. E tem um que fez PNL, Programação Neurolinguística. Márcio Michele formou comigo. Fazia ferramenta junto comigo, aprendeu o que eu aprendi. E comprou minha mentoria. De verdade, dou nome e telefone pra você perguntar se eu tô mentindo. Tô falando a mais pura verdade. O que significa isso? Olha o público que eu tenho. Olha as pessoas que querem o meu conteúdo. Comprou minha mentoria. Vendi uma mentoria que eu cheguei na sala da mulher, ela tinha lido inglês, fez neurociência em Harvard. Eu só tenho o curso de inteligência emocional. Mas o meu conteúdo é valioso e a maneira como eu entrego esse conteúdo conecta com as pessoas. Então, tem pessoas que eu não vou agradar. Tem quem tem pós-graduação, mestrado em Harvard, neurociência, que vai rir na minha cara e não vai comprar minha mentoria? Tem. Mas tem quem viu o meu conteúdo, que tem estudo e comprou minha mentoria. Entende? Tem quem vai ver o nosso podcast e vai amar e vai querer minha mentoria? Tem gente que não vai se conectar, então tá tudo bem. Mas você precisa saber quem você é. E a partir de quando você sabe quem você é, você se posiciona e fala, não, eu vou fazer o que eu posso, com o que eu tenho, onde eu vou estar. E o começo é muito difícil. Você vê eu falando assim, você acha que eu sofri para fazer o primeiro vídeo? Eu sofri muito fazer meu primeiro vídeo, muito. Gravar no Instagram, nossa, eu não gostava da minha voz. Até hoje eu ainda tenho assim com a minha voz. Entende? Minha dicção, eu ponho a língua na frente, eu falo errado. Só que você tem que ir rompendo com isso. Você só vai romper na hora que você der os passos. Você tem que começar. Tem que começar. Porque nesses seus movimentos é que as coisas vão acontecendo. Fez sentido? Eu ganhei uma mentoria, ó. Mentoria de Ganhou minha mentoria, tá? E minha hora é cara. Fernando, em cima disso, as palavras têm poder? E não só as palavras, os pensamentos também têm poder? Eu digo que os pensamentos têm mais poder do que as palavras. Porque é aquilo que você pensa, Provérbios. Assim como você vê a sua alma, assim ela é. Cuidado com seus pensamentos, porque os seus pensamentos geram as suas ações. Cuidado com as suas ações, porque as suas ações geram os seus hábitos. E cuidado com os seus hábitos, porque são os seus hábitos que estão determinando os seus resultados, seu caráter, o seu destino. Olha isso. Então eu preciso, em tudo o que se deve pensar, Bíblia, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fé, tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que é verdadeiro. Então eu vou pensar em coisas boas, eu vou pensar que, uau, acordei, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. O Senhor é a minha luz. O que você alimenta de quê? Eu alimento de muitas palavras proféticas da Bíblia. O Senhor é meu pastor. Eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou ungida. Eu pensei, já logo falei, penso e logo existo, né?
já pensei, falei, declarei, mentalizei, me posicionei, tive posição de vencedora, entendeu? Eu fui para Monte Carmelo, cheguei cansada, falei, meu Deus, eu não vou fazer esse podcast, tô cansada, vou dormir. Não, fui lá, fiz maquiagem, aprontei, fiquei arrumada, vou lá e vou entregar o melhor conteúdo, porque vai ter muita gente que vai acessar e coisas grandes vão acontecer. Entendeu? Mas eu tinha que fazer um movimento para isso acontecer. Senão não vai. Então, Bíblia, o poder da vida e da morte está no que você fala. Uau, vida e morte. Bênção ou maldição? Escolhe, pois, a bênção. Então, o nosso cérebro não acredita na história que você está contando. Então, se você falar assim, eu não dou conta. Eu tô com medo. Mas ninguém vai ouvir meu conteúdo. Mas ninguém vai gostar de mim. Mas eu falo errado. Mas eu falo baixo. Mas eu sou tímida. Nossa, está repreendido. Não gosto nem de falar. Eu não sou isso. Eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou determinada, eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou capaz, eu sou valente. Eu tenho um espírito de sabedoria. E eu tô falando, eu tô cocriando e meu cérebro tá acreditando. Então, olha o poder das palavras. O poder que tem as suas palavras. As suas palavras determinam as suas ações que geram os seus hábitos. Então, você tá trabalhando mais no positivo ou no negativo? No positivo, coisas vão acontecer. Tá tudo dando errado. Tá trabalhando no negativo. Muda o pensamento. E temos que ter a noção que isso não é fácil. Isso não é É fácil. uma virada de chave todos os dias. Isso não é fácil e a gente tem que colocar na nossa rotina, porque se a gente não colocar na nossa rotina, na nossa agenda diária, a gente passa outras prioridades na frente, né? E nós, seres humanos, pela carne, né? A gente sempre tende a ir pro lado negativo das coisas, né? Então, se a gente não se policiar, né? Implementar isso na nossa rotina, dessas palavras com poder, né? Impondo mesmo merecimento, capacidade, até a conexão com o próprio Criador, né? Com o nosso Pai, a gente Se perde. a gente se perde, passa outras coisas na frente, o dia é corrido para todo mundo. E é um processo que a gente tem que fazer diariamente, não tem jeito, é repetição, né? Uma forma de a gente ressignificar as nossas crenças é a partir da repetição diária, né, Fernanda? E assim, uma coisa que você tá falando aqui, né? Eu tô pensando uma fala muito bacana de se cobrar muito, porque, uma coisa bacana, tá, minha amiga? Até pra você. Mas tá todo mundo fazendo podcast, então tem que fazer podcast? Não, entenda seu perfil. Que talvez o perfil dela é dos bastidores, talvez ela é uma estável analítica e que ela faz muito, mas muito bem o estável, muito bem o analítico, muito bem o operacional. E aí ela vai ter que ter um desgaste muito grande para fazer algo que vai consumir mais energia dela. A mesma coisa, se você falar, Fernanda, a partir de hoje você vai fazer a parte burocrática aqui do podcast, você vai montar tabela, você vai fazer os criativos, você vai fazer aqui o script, eu vou definhar. Eu vou fazer, mas eu vou definhar. Fez sentido? Porque eu não tenho esse perfil. Eu sou executora. Eu não sou planejadora. Então, a primeira coisa do pessoa, por isso que eu falo, o autoconhecimento te liberta. Bíblia, conhecereis a verdade, ela te libertará. Todo mundo tem um palco, mas cuidado, quando eu falo que todo mundo tem um palco, é o palco que faz sentido para você. Tem que romper o medo, tem que romper a autossabotagem, tem que romper as crenças, mas tem pessoas que gostam. Então, primeira coisa, o que você gosta? O que você faz tão bem? Ferramenta da minha mentoria, que quando você faz, você nem vê que fez. Preencher um relatório? Não, morro. Conversar? Então, não é influente, entende? Então, entender esse perfil. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, hein? A gente não pode fazer tudo que gosta, não. Ok, mas nós precisamos entender que quando você está fazendo algo que você está dissipando o poder, você vai viver o seu flow, vai fluir, os resultados vão vir. Mas quando você está fazendo uma coisa que está consumindo o seu poder, está pesado, porque você não tem aquela habilidade, que ela pode até ser desenvolvida, que nós chamamos de perfil adaptável. O Wesley me colocou aqui para fazer os criativos, para fazer as planilhas, para fazer script, para fazer tudo que é o burocrático. Eu vou estar passando no meu analítico adaptável. Vai ser pesado. Só que aí a gente pode aplicar a própria lei de Pareto nisso, né, Fernanda? Que é 80-20, né? Porque, assim, senão a pessoa
talvez entra novamente na parte da autossabotagem. É identificar. Eu não vou fazer porque eu não gosto, eu tenho que fazer o que eu gosto. Uhum. Não é que uma coisa vai anular a outra. E a gente não pode passar o que eu não gosto na frente do que eu gosto. Mas isso não é de pode muitos acontecer. pilares. Eu não gosto na academia, mas eu tenho que ir na academia. Sim, é isso. Eu gosto de comer pizza, mas eu não posso comer pizza todo dia. São várias vertentes que nós estamos falando. Eu estou dizendo quando você fala em missão, em vocação, em propósito, entende? Em fazer aquilo que você foi chamado. Porque se você pega a Fernanda e põe ela dentro de uma sala de 4 paredes, ela vai morrer ali. Por quê? Porque vai consumir o meu poder. Agora, se você pega a Fernanda e põe num palco, ela vai dissipar poder. E vou transformar a vida de quantas pessoas? Mas talvez ela vai transformar a vida de muitas pessoas ali na edição, ali no script, ali na organização. Quantas pessoas têm a dor que ela resolve? É só nessa questão. Também não é só fazer o que quer fazer, mas se isso faz sentido para eu fazer, faz. Então, eu tenho que fazer. Fernando, eu tô achando que a gente vai ter que fazer um episódio 2.2. Vou ter que gravar a série. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta muito séria pra você, Fernanda. Reescrever, vou ler aqui conforme o roteiro. Eu consigo reescrever a minha história de vida ou somos de fato as nossas crenças? Eu consigo reescrever minha história de vida, basta eu querer escrever uma nova história de vida. Né? Tem até um louvor que eu gosto muito dele que fala: uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que você pedir, confiei e vou em busca. Então você não é, aquela frase todo mundo sabe, você não é o que fizeram com você. Mas eu fui violentada, eu fui abandonada, eu fui adotada, meu pai me bateu, meu pai bateu na minha mãe, meu pai bebia, meu pai era alcoólatra. Qual que é a sua dor? Não desmerecendo, pessoal. Nós temos um passado de dor, de abandono, de medo, de falta. Eu passei fome, eu fui deixada, eu fui abandonada, eu fui abusada, eu sofri bullying. Já viu a história do pastor? Vale muito a pena, quem nunca assistiu, assista. O testemunho de vida do pastor Júnior Rostirol, do Café com Deus Pai. Olha a história dele, a história todinha dele de vida. Eu chorei, todo mundo chora. Então, todo tipo de abuso que vocês imaginarem que ele viveu. Mas ele decidiu, o dia que o filho dele nasceu, levantou o filho dele para cima e falou assim: eu estou rompendo com todos os padrões de repetição. Você vai ser tudo o que você quiser e foi feito por Deus para ser. Então, você pode e deve escrever uma nova história. Não busque culpados. Não se vitimize. Tem o poder da autorresponsabilidade. Você só vive a vida que você tolera. Então você tá bom do jeito que tá confortável? Nesse monte de problema, nesse monte de vitimismo, nesse monte de crenças, nesse monte de não merecimento? Você está vivendo a vida que você está tolerando. Fernanda, gostou do papo de hoje? Maravilhoso. É sempre muito bom estar com vocês aqui. Aqui, a gente só vai. Fernanda, agora antes da gente ir para a mensagem final, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e passasse suas mídias sociais, como é que o pessoal te encontra nas suas mídias para ter uma proximidade maior contigo, contratar as suas mentorias, como é que o pessoal faz? Isso aí. A Fernanda Della Libera está no Instagram como @Fernanda Della, não é Bela não, é Della, Dela, Fernanda Della Libera. Podem me chamar, podem mandar um oi, pode falar que assistiu o podcast aqui, né, pra gente ver o termômetro. Vai ser um prazer me conectar com vocês, para falar sobre as minhas palestras, sobre a minha mentoria de grupo, sobre a minha mentoria individual, sobre as minhas mentorias corporativas, você que está nos ouvindo aí que é empresário, que entendeu a importância de levar inteligência emocional para os seus colaboradores, que entendeu a importância de muito mais do que talvez agora no momento investir num curso de venda, destravar, desbloquear e trazer as crenças fortalecedoras para esses colaboradores, para a partir disso, aí sim eles venderem muito bem, porque um vendedor que está bloqueado, cheio de crenças, de não merecimento, cheio de escassez, ele não vai se ver vendedor, né? Então, você empresário que nos ouve e entende o poder da inteligência emocional de transformar a sua empresa, os seus colaboradores, os resultados, que eu sei que você quer resultado, todo mundo quer resultado, invista em autoconhecimento para a sua equipe. E a Fernanda faz isso com muita excelência. Fernanda, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem pro pessoal, principalmente para aquelas pessoas que não veem valor nelas mesmas e, de certa forma, deixaram as crenças, né, assumirem o volante ali da vida. Olha só, pessoal, é uma coisa que eu sempre falo: busque o conhecimento.
O conhecimento em ação, ele gera transformação. O resultado que você quer, a vida que você quer, os sonhos que você quer realizar, ele está a um passo de uma decisão que só você pode tomar. Então, a partir de hoje, decida, fale, declare, se visualize como o protagonista da sua história. Fale para você, eu sou a protagonista da minha história, eu sou o protagonista da minha história, eu vou romper, eu vou quebrar todos esses ciclos e eu vou viver uma vida extraordinária. Porque Deus falou que nós viemos nesse mundo para ter uma vida e uma vida em abundância. Se você não está acessando essa abundância, está disfuncional. Então, busque dentro de você, que as respostas que você precisa estão dentro de você. Busque nesse conhecimento e entre em ação, porque vai gerar uma vida de possibilidades para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Fernanda, muito obrigado novamente por ter aceitado esse novo convite. Com certeza convites futuros virão novamente. Vamos montar séries aqui. Dá para fazer seriados aqui. E para você que chegou até aqui, curta esse episódio, caso você ainda não tenha curtido. Se inscreva aqui no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast. E ative também o sininho para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente posta aqui a toda semana que entra aqui na nossa agenda. E comenta aqui também o que você achou desse episódio sensacional que a gente gravou aqui hoje com a Fernanda. E não se esqueça, compartilhe também esse episódio para a pessoa que precisa de alguma forma trazer aquelas crenças à tona ali para que ela consiga quebrar de fato e ressignificar as suas crenças. Então eu te vejo até a próxima semana, fique com Deus e tchau, tchau.